Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. José Boto dispara contra a arbitragem brasileira e cobra a CBF. E o Felipe Luiz já tá balançando do cargo. Pra você, rubro-negro, ele tem que ser mantido ou já tem que pensar em outro treinador? Deixa aí nos comentários. Então já sabe, se inscreva no canal pra sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora pras notícias. O Flamengo tinha tudo para ter uma semana tranquila. Pela primeira vez na temporada, o grupo não teve convocados durante a data FIFA e certamente vai aproveitar o período para intensificar as atividades, pensando na semifinal da Libertadores. Mas o tropeço contra o Bahia custou caro. A manhã de segunda-feira já amanheceu com muros pichados na Gávea. Recentemente contratado e até mesmo com passagem. Na última lista de Ancelotti na seleção brasileira, Samuel Lino foi o principal alvo dos protestos. O gol perdido na Arena Fonte Nova incomodou a torcida. Mais do que as chances desperdiçadas, o tema mais discutido entre os diretores do clube são as expulsões. O vermelho aplicado a Danilo logo no início da partida e os 2 amarelos dados ao Alacian, com apenas 10 minutos em campo, foram considerados fundamentais para a derrota da equipe. 75 minutos com a menos, e claro que prejudica a nossa equipe, né? Você prepara um plano de jogo para jogar com 11 e somos um time que não costumamos ter jogadores expulsos, né? Uma coisa que aconteceu hoje e que tentamos solucionar da melhor maneira possível. O Wallace vai ser chamado para uma conversa com José Boto e Felipe Luiz amanhã, durante a reapresentação do grupo. A diretoria conversa até mesmo sobre uma possível multa ao atacante pelo ato de indisciplina. A taxa seria aplicada percentualmente em cima do salário. Outra opção é uma advertência. Vem treinando muito bem durante muito tempo. É um jogador importante para mim no plantel. Já demonstrou a qualidade que ele tem. Mas é verdade que hoje ele cometeu um erro muito grave e nos prejudicou. Mas ele é muito novo ainda. É claro que eu não conversei com ele ainda, vou conversar. É nesses aspectos que eu tenho que focar em melhorar a minha equipe, que o mental não influencia em nenhum momento pro negativo, senão que eles mantenham sempre a estabilidade dentro do campo. A partir dessa quarta, depois dos dias de folga, o elenco volta a trabalhar no Ninho do Urubu. O próximo compromisso é o clássico contra o Botafogo no dia 15, com a mesma pontuação do Palmeiras, mas com uma vitória a menos e um jogo a mais. O rubro-negro perdeu a ponta da tabela. O objetivo é tentar se recuperar o quanto antes para poder focar no Racing pela Libertadores. Flamengo, para ver como o outro envolvido em todas essas questões também viu essas últimas movimentações. Roberta Barroso está com a gente porque o Flamengo vai também disputando a liderança da competição e também está de olho na arbitragem. Roberta. É isso, Bruno, tudo bem? Bom dia para você, amigos, fã de esporte. Continua ecoando, né, essa questão da arbitragem no Flamengo, muito por conta desse clássico entre São Paulo e Palmeiras, em que o juiz acabou não marcando aquele pênalti em tapa. O José Boto, diretor de futebol, falou muito sobre isso, que o Flamengo vem sendo prejudicado e outros clubes beneficiados. E a nota do Palmeiras não deixa de ser uma cutucada no rubro-negro por conta de todas essas declarações. Vale a gente trazer também aqui, Bruno, uma curiosidade, porque o Flamengo passou a publicar a arbitragem dos jogos na véspera das partidas, colocando ali os nomes dos árbitros. Fez isso nos últimos 2 jogos, parece que isso vai passar a ser uma prática, uma mensagem subliminar. E alguns torcedores, primeiro um falou ali, essa postagem estranha, e outros falando ótima iniciativa, que de fato o torcedor precisa saber quem está apitando. Uma outra postagem do Flamengo que chamou a atenção essa semana foi que nos últimos jogos o Flamengo só teve 55 minutos de bola rolando. Foi assim na partida contra o Cruzeiro. E o árbitro Ramon Abel, ele foi justamente o árbitro que apitou o jogo entre Flamengo e Cruzeiro, em que o rubro-negro criticou a arbitragem muito por conta dessa minutagem, os minutos que o Flamengo disputou com bola rolando. E foi justamente o árbitro que apitou esse clássico entre São Paulo e Palmeiras. Então o Flamengo
Flamengo muito incomodado, pedindo explicações à CBF por diferentes critérios. O José Botto, diretor de futebol, chega aqui nesse Sport Center para falar sobre toda essa questão da arbitragem. Mas o que se passa noutros campos realmente vergonhoso. É vergonhoso. Nós tentamos falar com a CBF, com o Presidente da Comissão de Arbitragem, todos os fins de semana, todas as semanas, mas continua igual. O que se passa noutros campos deixa suspeitas do que é que se passa por trás. O árbitro que nos prejudicou na passada quinta-feira teve como prémio ir apitar o nosso rival e fez o que fez. Você falou sobre um favorecimento para o Palmeiras? Basta vocês verem o que se passa. Eu não estou a acusar ninguém. Agora, como até estrangeiro, isto não me cheira bem. Não me parece que seja só falta de qualidade dos árbitros. Porque eles apitam de uma maneira quando vão a um sítio e depois apitam de outra maneira quando vão ao outro. Tá aí, então, portanto, o diretor de futebol, José Botto, falando sobre essa questão da arbitragem. Vale a gente trazer que, depois desse período de data FIFA, o Flamengo encara o Botafogo e logo depois tem confronto direto com o Palmeiras. Palmeiras que acabou ultrapassando o rubro-negro ali na tabela de classificação e agora é o líder e o Flamengo vice-líder. Bruno. Vixe Maria, hein, Roberto? Que sequência, hein? E quem vai ser o felizardo que vai apitar esse Flamengo e Palmeiras, hein? Três, né? No Maracanã com 70 mil ali na orelha. Eu que não queria. E o Grêmio, hein, pessoal? Agora o Flamengo também, que vive uma pausa nessa data FIFA. Fundamental, hein, Roberta? Porque o time, como a gente falava, perdeu o rendimento nas últimas rodadas. E agora é importante que o Flamengo reencontre esse seu melhor momento, porque a sequência tem Botafogo e Palmeiras pela frente, Roberta. É verdade, que sequência. Botafogo, Palmeiras, depois tem o Racing e o Flamengo vem oscilando no momento crucial da temporada, Bruno. Boa tarde mais uma vez para você, amigos e fã de esporte. Nos últimos 6 jogos, para se ter uma ideia, o Flamengo não venceu 4 partidas. Foram 3 empates, 1 derrota e 2 vitórias aí nesse período. E o torcedor está na bronca, porque quer resultados, viu o Palmeiras ultrapassar o rubro-negro na tabela de classificação e isso incomodou demais a torcida. E também toda essa frustração está caindo nas costas de Samuel Lino, contratação mais cara da história do Flamengo, que também não vem rendendo o esperado. Então, nesse período de data FIFA, o técnico Felipe Luiz vai ter muito trabalho, orientar os jogadores, tentar ajustar o time, fazer mudanças importantes para que o Flamengo reaja e vá em busca do principal objetivo na temporada, que é o título do Campeonato Brasileiro. Nesse período também, expectativa é que o Pulgar fique à disposição, ele que passou por uma cirurgia no pé direito, já vinha fazendo ali o trabalho de fisioterapia em campo e, segundo o cronograma do departamento médico, outubro seria o mês que ele voltaria a treinar com o grupo e, de repente, ficar até à disposição para o jogo contra o Botafogo logo no retorno dessa data FIFA. E nesse período, o Felipe Luiz também vai precisar ter uma conversa com o Wallace Yan. Ele será multado pelo clube, isso porque ele foi expulso no último jogo com menos de 10 minutos ali dentro de campo. Vem perdendo as oportunidades o Wallace Yan, muito por conta dos episódios de indisciplina. Então, o Felipe Luiz vai ter muito trabalho nesse período, Bruno. Roberta, continua com a gente, tá? Pra gente ir conversando e entendendo aí exatamente esse trabalho que ele vai ter pela frente. A gente tem o seguinte recorte aí, Jailson. Olha só, Flamengo entre agosto e outubro. Então, nos 10 jogos anteriores, o aproveitamento ao ladão de quase 90%. Nos últimos 5 jogos, aquilo que a gente citou aqui, 33%. E aquela vitória foi no jogo contra o Corinthians, onde o Corinthians foi muito bem no primeiro tempo. Não foi, Jailson? Depois, no segundo tempo, o Flamengo conseguiu a virada. Gols marcados e sofridos, olha como a média de gols marcados caiu muito, né? De 2,3 para 0,6 e de gols sofridos de 0,5 para 0,8. Pode deixar esses números aí, mas eu quero primeiro saber do Jailson se tem alguma explicação e se é motivo para preocupação, Jailson. Não, o time do Felipe Luiz, a gente estava falando de um ano, né? Do Felipe Luiz na semana passada e, assim, ele está aprendendo ainda muita coisa. A gente até ressaltou isso, que ele ainda está aprendendo muitas coisas. O que aconteceu para mim nesse período, né?
Os clubes, os outros times, a gente tem que sempre lembrar, né? Tem trabalho também do outro lado. Claro. Que muitas vezes, né, o torcedor principalmente, acaba esquecendo. Por exemplo, o primeiro tempo contra o Corinthians, o Dorival foi bem demais na forma que ele montou, recuando o Ranieri para fazer terceiro zagueiro e deixando uma dúvida absurda ali no Samuel Lino, que não sabia se baixava para marcar o Mateuzinho, que estava aberto nas costas dele, ou fechava pelo meio. E aí são as coisas, para mim, né, que o Filipe Luís ele vai pegando aos poucos, Bruno, que é o seguinte, ali ele flertou muito, né, com a possibilidade do Corinthians abrir 2-3. No primeiro tempo. No primeiro tempo. O pênalti perdido, né? Exatamente, porque o Corinthians empilhou a oportunidade, aproveitando justamente a marcação alta, né, a linha alta da defesa do Flamengo, e aí o Guinegão recuava para justamente ter o espaço que o Yuri Alberto pediu a Deus, né, para ele correr ali nas costas da defesa. E estava conseguindo fazer isso tudo. Contra o Estudiantes, e aí a gente estava lá, né, com a ESPN, o Domingos também armou ali. Tinha uma armadilha para o Flamengo, que era deixar a bola com o Jorginho, para o Jorginho levar a bola à frente e não ter opção de passe. Faltava movimentação no ataque do Flamengo. E o time, né, o Filipe Luís ali, no caso, como representante, caiu nessa armadilha do Domingos. Então, assim, eu acredito que é um período de oscilação, como também aconteceu ali, né, em maio, junho, né, um pouco antes, também rolou, assim, uma pequena oscilação, e agora está acontecendo no momento crucial da temporada. Só que eu não vejo crise, não. Sendo mais sincero aqui, óbvio, né? Não é pra ter muro pichado, né? Eu acho um exagero. Aí sou eu, é a minha opinião. Eu acho um exagero, até porque a gente consegue ver os números do Filipe Luís ainda são muito, né, acima de qualquer outro treinador, ainda mais um ano, mas tem algumas coisas que a gente pode ir conversando aqui, sim. Então, porque eu acho que o exercício é aquele que a gente estava fazendo, né, Dom? Poxa, nos últimos 5 jogos... Tá, mas quais foram esses últimos 5 jogos? 2 do Estudiantes. Quais condições? Poxa, Corinthians. por quartas de final de Libertadores. Vasco, vai ser né? difícil. Isso, sempre. Um clássico contra o Vasco Cruzeiro que e o venceu... Cruzeiro, 0-0. E o Cruzeiro também teve uma estratégia, né? Com os 4 volantes ali, travou muito o jogo do Flamengo. Exato. E teve Os mérito jogos do outro são lado. difíceis. São difíceis. São todos jogos difíceis. Então, acho que é por esse lado que você tem que olhar. E assim, é lógico... Interpretar esse número. E é lógico que o desempenho tá baixo. Acho que você pode... Mas assim, crise tô com o Jailson. Acho que é exagerado, assim. É que é um momento que pega, acho que pro torcedor, pra mim tem 2 aspectos. Que, pelo menos, até tinha falado semanas... Era um momento que eu imaginava que esse time ia estar voando, porque você ia estar falando já de jogadores que chegaram como Samuel Lino, Saul, já mais entrosados, então a perspectiva era de um crescimento do Flamengo. Teve essa oscilação, que é normal, e acho que a pausa para a data FIFA, talvez para o Flamengo, é um dos clubes que mais vai ser benéfica essa pausa. E tem a questão da pressão do Palmeiras, porque você está falando do seu principal concorrente, o time que luta pelos 2 títulos com você. Ele está no melhor momento da temporada. E o Flamengo também estava ali, depois da goleada, para cima do Vitória, tudo mais. Parecia que os 2 estavam ali e o Flamengo teve essa oscilação. Então, acho que isso acaba pegando um pouco mais. Se não tivesse um rival que nem com o Palmeiras empilhando vitórias, ainda mais como foi no fim de semana, talvez até o teor da cobrança, do discurso fosse diferente. Então, acho que isso também acaba influenciando. Então, de fato, teve problemas. Em alguns jogos, o time controla a bola, mas tem dificuldades em atacar. A gente viu pelos números a queda no número de gols. Mas eu acho que é dentro de um processo e, sinceramente, falar em crise, muro pichado, eu acho bem exagerado em relação ao momento do Flamengo. Eu ia perguntar isso, Jailson, se o desempenho do Palmeiras faz com que aumente assim, um pouco a cobrança. Com certeza, ainda mais assim, no momento que a torcida cobra algumas mudanças táticas, por exemplo, do Felipe, e aí você pega o Abel, né, com o time do Palmeiras mudando ali para a dupla de ataque com o Vitor Roque e o Flaco, e o time começa a voar. Aí agora você perde o Evangelista, o Andrés Pereira, que estava jogando aberto, desce para fazer ali segundo volante, e aí ele vai arrumando. Aí, por exemplo, teve toda a questão de arbitragem, a gente já falou 30 vezes sobre isso. Mas a mudança que o Abel Ferreira faz no intervalo, espelhando a formação contra o São Paulo e abrindo o Alan lá pelo lado direito, também fez com que o Palmeiras embrulhasse o São Paulo. Que o São Paulo tivesse muita dificuldade. Então, tem essas reclamações. Por exemplo, né? A Roberta está com a gente no papo, mas assim, o Carrascal ganhou a vaga em 10, 15 minutos jogando pelo lado direito. Sendo que o lado direito estava funcionando legal com o Luiz Araújo, que perdeu a vaga para o Plata também. E aí, no último jogo, o time joga sem centroavante. Joga com Plata como referência, que não teve referência no final das contas. Então, assim, são essas pequenas questões, principalmente de ajuste ali,
tático que a torcida tem reclamado também. Ô, Roberta, quando você contou aí pra gente de muro e tal, e até essa questão de muro, né? Às vezes é um infeliz que vai lá, escreve o que quer também e ganha uma repercussão... Assim, como se Geralmente fosse a torcida do Flamengo, O que né? fala é o P12. É a sigla do sujeito que faz... Ah, é o autor da obra? O autor da obra, P12. Aí ele se refere a ele mesmo, tá? P12, ele mesmo, voltou. Ele mesmo. Isso. Tá, e o P12, então, no caso, tava bravo com o Samuel Lino, ô, Roberta? Exatamente, que é a contratação mais cara da história do Flamengo, tem ele que está frustrado e tem outros torcedores também. A gente não pode dizer que são todos, inclusive até conversei com alguns rubro-negros que estavam passando por aqui, tem um falando, não, mas ele merece chances. Vale a gente trazer que o Samuel Lino até aqui disputou 17 jogos na temporada pelo Flamengo, né? E balançou as redes apenas 2 vezes, deu 4 assistências e esses 2 gols foram no jogo contra o Vitória. Ele empolgou logo na estreia contra o Atlético Mineiro, ganhou a titularidade e o torcedor vem se incomodando muito pelas chances perdidas, principalmente nesse jogo contra o Bahia. Ele teve uma grande oportunidade de marcar, não fez o gol e por isso ele vem sendo criticado. Tem muito torcedor pedindo para que ele já passe a ser banco, mas aí quem vai colocar ali na ponta esquerda? Tem o Cebolinha, tem o Michael. O Michael nem vem sendo relacionado pelo técnico Filipe Luís. Nesse período, o Filipe Luís vai precisar ajustar tudo isso, né? Tomar as principais decisões, porque como a gente vem falando, é um momento crucial que o Flamengo vem oscilando. Mas o Filipe Luís deve chamar o SAMU mais para uma conversa, apesar de que nesse último jogo, até na entrevista coletiva, ele disse que confia muito no jogador, que é um jogador que se esforça bastante e que acabou pesando, principalmente nessa última partida ali, aquela expulsão do Danilo logo no comecinho. Bruno. Boa, Roberta. Bom, aí também aquele peso do valor da contratação, né? Quem Exatamente. foi que a gente falou que sofreu no passado? Foi o Alcaraz. Alcaraz, E aí não aguentou, né? Não. Aguentou. E ele, quando rolou a conversa, né, dele ter saído, ele fala lá na ESPN, na Premier League, se eu não estou enganado mesmo. Não, ele falou que sentiu essa... Porque era algo que você falava aqui, sim, Jailson. de ter sentido e depois, a pressão. quando ele saiu, ele falou. Mas ele falou também que rolou a conversa que ele tinha vontade de ficar e não ficou. Assim, como rolou... O Boto e o Filipe Luís, enfim, que ele tinha vontade de ficar, mas que foi opção também do clube de fazer a venda. E como o Abel falou que o Vitor Roque estava sentindo no começo do... Ali é a questão tática também, né? Mas você lembra que no começo o Abel falava assim... O cara entrava pesado no ele campo. tá com 50 quilos nas Exato. costas e tal. Exato. Mas também é verdade que no começo, quando o Samuel Lino começou muito bem, até o Filipe Luís chegou a falar assim, foi até um jogador por esse valor que o Flamengo pagou, foi até barato. Falaram que até barato. Assim, a questão do Samuel Lino é que ele era a novidade pro futebol brasileiro. Sim. Assim, as pessoas, assim, alguns conheciam, mas ainda não tinham noção que ele seria essa válvula de escape do Flamengo pelo lado esquerdo. Então, os adversários estudam também, gente. Os zagueiros, os laterais... O que o Cruzeiro fez com ele estudam também, exatamente. No E aí tem outra situação. Eu acho que, assim, essa data FIFA, como a Roberta falou muito bem, vai ser crucial, por exemplo, ter mais confiança. Eu acho que o ponto ali, o mental também, ali, o Filipe Luís, enfim, conversar com o Samuel Lino em relação à confiança, porque o que a torcida critica muito, vai pegar muito no pé por conta da chance perdida contra o Bahia. E aí tem toda a questão, já estava com um jogador a menos, já estava jogando todo atrás. O Arrascaeta faz uma jogada absurda, consegue tirar um passe que ninguém esperava, e ele sai na cara do gol e acaba perdendo. E eu tinha até brincado contigo aqui na redação, que eu tinha falado que o meme que estavam fazendo, de relação dele ciscar e não chutar pro gol. Sim. Eu acho que vai ter essa questão também em cima dele tentar finalizar um pouco mais, parar de fingir, né, o drible. Ele dribla muito, a gente já entendeu. O Felipe falou disso também, mas que o cara que mais dribla é quem... Que é o mais vaiado pela torcida, porque em algum momento ele vai perder a posse da bola. E eu só queria falar outro ponto em relação à tática, antes de passar para os companheiros, que o futebol do Samuel Lino ele vai tender a crescer se o lateral esquerdo fizer a ultrapassagem. Sim. Se não tiver ultrapassagem do lateral, vão dobrar e triplicar a marcação dele, ele não vai ter outra opção, a não ser tentar... O Cruzeiro fez. A não ser tentar passar por 2, 3 sozinho ou tocar a bola para trás. Então, eu acho que tem que ter também essa leitura de ter um lateral fazendo ultrapassagem, senão esquece. Aí é o Ayrton? O Ayrton Lucas, ele geralmente... Acho que é o que ele faz mais, só que o Alexandre tem mais consistência defensiva.
Mas pode ser o Alexandro, Exato, mas desde que né? ele passe. Não precisa ser o lateral que dá amplitude necessariamente sempre. Né? O Vinha, quando fez aquele jogo Foi contra lá o Vasco, em né, que Bragança... ele foi muito mal. Foi? Ele foi muito bem contra o Bragantino, mas depois contra o Vasco foi muito mal. Mas, Acabou enfim, perdendo espaço. Não faltam opções na lateral esquerda do Flamengo para fazer isso. Acho que mais do que qualquer característica de jogador. Mas eu acho que também a repercussão foi muito grande por causa de um lance, sinceramente. Ainda mais pelo fato que e ainda mas isso é o Flamengo, né? Exato. E o jogo, o Flamengo mesmo com a menos conseguiu competir, né? Não estava sofrendo contra o Bahia até sofreu o gol, teve a grande chance, acho que isso acaba pautando muito. Então, sinceramente, me parece também uma coisa muito ali de uma pichação só e que não dá para fazer um recorte tão amplo. Lógico, tem cobrança, tem torcida que tá ainda mais pelos gols perdidos, mas eu sinceramente, não consigo ver com descrença em relação ao Samuel Lino por conta dos gols perdidos nos últimos jogos. Só acho que ganhou muita repercussão por causa do lance contra o Bahia. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, comenta bastante, que é muito importante para o canal, que assim o YouTube vai reconhecer que o vídeo é relevante e vai mandar para cada vez mais rubro-negros. E por último, mas não menos importante, ativa as notificações do canal, que sempre que sair um vídeo novo, você vai ser um dos primeiros a ficar informado das notícias do Mengão, beleza? Rapaziada, a data FIFA chegou, infelizmente. Esse período aí chato de jogo de seleção que ninguém quer saber. Eu mesmo não ligo para esses jogos de data FIFA da seleção, até mesmo porque a seleção já está classificada aí para o Mundial, para a Copa do Mundo mais precisamente, porque o negócio é Flamengo, tem que ter jogos aí para a gente assistir, e aí até o Flamengo tem o próximo jogo, é só dia 15 contra o Botafogo, ainda tem mais, né, só na próxima quarta-feira ainda, passar uma semana, o final de semana sem futebol, é complicado. Trazendo um pouquinho mais para vocês aqui sobre a questão do Wallace, o Flamengo vai tomar um posicionamento sobre isso, né, sobre o que aconteceu nesse final de semana aí contra o Bahia. A diretoria do Flamengo está estudando uma punição ao atacante Wallace, expulso com apenas 10 minutos em campo na derrota para o Bahia de 1-0 neste domingo. O jogador não vem recebendo muitas oportunidades, entrou no segundo tempo na Fonte Nova e acabou recebendo um cartão vermelho. O Flamengo avalia se irá multar o jogador em cima do salário dele ou se dará apenas uma advertência. Certo é que o Wallace será chamado por José Boto e Felipe Luiz para uma conversa na reapresentação do elenco na quarta, no caso amanhã, no Ninho do Urubu. Os jogadores do Flamengo receberam folga depois da chegada do Rio de Janeiro na madrugada desta segunda-feira. Com a data FIFA, o grupo vai descansar antes de iniciar a preparação para o clássico contra o Botafogo no dia 15. Para você, torcedor, está sendo muito exagerado essa punição que estão estudando para o Wallace, ou tem que punir mesmo para aprender a não fazer mais esse tipo de burrada no jogo que já estava com um a menos? Na minha opinião, tá certo, o Flamengo tem que ainda multar em cima do salário, porque só pesando no bolso é que o cara vai sentir o peso da cagada que ele fez e melhorar, né? Porque eu acho que o moleque tem potencial para ser um dos titulares, quem sabe ali, ou até um reserva muito bom para entrar durante o jogo. Mas eu quero saber de você, torcedor, qual a sua opinião sobre isso. Deixa aí nos comentários. Esse foi mais um vídeo de hoje. Vejo vocês na próxima. Fiquem com Deus.